Olá, estudante! Bem-vindo a mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Eu sou Ziza, sua professora de Geografia. Vamos começar? Para os alunos do 7º ano, nós preparamos essa aula aqui, Domínios Morfoclimáticos do Brasil. Recordo que na aula anterior nós já falamos sobre os biomas brasileiros. Então, os domínios vão ser essa continuidade. Essa aula está baseada na seguinte habilidade: identificar e caracterizar os domínios morfoclimáticos a partir da dinâmica dos componentes físico-naturais no território nacional, bem como sua distribuição e biodiversidade, florestas tropicais, cerrados, caatingas, campos sulinos, mata de araucária, enfatizando os domínios presentes no território mineiro. Seguindo então essa habilidade, para alcançarmos os nossos objetivos, nessa aula nós vamos conhecer os critérios utilizados pelo geógrafo Aziz Nassib Absaber para definir os domínios morfoclimáticos brasileiros. E depois vamos reconhecer algumas características de cada um desses domínios. Primeiro, vamos lembrar o seguinte: o estudo geográfico, pensado do ponto de vista da regionalização, tem o objetivo de agrupar elementos em comum. E aqui, quando o Aziz Nassib Absaber propôs os domínios morfoclimáticos, foi a partir de um conjunto de critérios que não foi apenas a vegetação, como é o caso dos biomas, ou pelo conjunto desse arranjo natural da biota, fauna e flora. Aqui, com os domínios morfoclimáticos, nós temos até uma palavra nova, né? Que é morfoclimático, que já explico para vocês aqui. Morfo quer dizer forma, as formas de relevo, como vemos nessa fotografia em Santana do Riacho, próximo à Serra do Espinhaço. Ao pé da Serra do Espinhaço, nós podemos ver então esse modelado do relevo, né? Ao longo da represa, dos rios, nós temos as planícies, e o grande paredão da Serra do Espinhaço vai ser esses planaltos. E recordo também que os domínios morfoclimáticos, então, eles vão ter o aspecto morfo, da forma, e a outra palavra que a gente já conhece, que é climático, né? E, como vocês podem ver também, nós temos 7 regionalizações, que vemos aqui o domínio amazônico, araucárias, que a gente pode ver aqui de verde escuro, a caatinga, né? O cerrado e mares de morros, as pradarias e as faixas de transição ao longo do nosso mapa. Então, vamos ver cada um deles? Como que? Muito bem. Unidade de relevo, primeiro. É importante, então, a gente voltar à ideia de o que é esse modelado, essa forma do morfoclimático. No Brasil, nós temos planaltos, planícies e depressões. Já tivemos uma aula, mas já mostro aqui para vocês no mapa, né? Que os planaltos, eles estão destacados de roxo e ocupam uma boa parte do nosso território, junto com as depressões que estão de laranja, né? E ao longo do litoral e ao longo dos nossos rios, como o rio Amazonas, nós também encontramos planícies. Combinado? Muito bem. E aí, vamos ver a definição de cada um deles. Planaltos. Lembra o seguinte: Brasil tem placa tectônica fazendo terremoto, fazendo vulcão, fazendo elevações? Não, não tem. Então, se não tem relevo sendo elevado, nós não temos montanhas. O que nós temos é um passado geológico em que essa crosta, né, ela foi soerguida por placas tectônicas, mas elas não são mais ativas. Por isso nós dizemos que os planaltos, eles são as formações antigas, elas são elevadas e íngremes, com predomínio de processos erosivos. Diferentemente de uma montanha, ao invés de estar sendo soerguida, ela está sendo desgastada pela erosão.
Outra forma da gente localmente dar nome aos planaltos: serras, chapadas, cuestas, a depender das suas condições das rochas, né, a geologia e as suas formas. As depressões, elas são formações rebaixadas e a gente tem que ter como referência uma área rebaixada em relação ao quê? A planaltos. Se a gente tem extensas áreas que são mais aplanadas e entre planaltos, nós temos então as depressões, compreendidas entre planaltos. E com isso, já que é uma área rebaixada entre uma área que está sendo erodida, que são os planaltos, o que vai acontecer com os sedimentos dos planaltos? Eles vão ser carregados pela chuva, pelo vento, pelos rios e vão se acumular nas depressões. Então, tem uma deposição, ou seja, uma sobreposição de sedimentos. E as planícies? São formas suaves, rebaixadas, presentes no litoral ou à margem de rios, lagos, né? Então, diferentemente da depressão, quando a gente pensa na planície, a gente tem que pensar então a ação erosiva da água passando, seja o rio ou então a ação erosiva das ondas do mar, que estão rebaixando, e com isso nós temos o predomínio de sedimentos que têm origem pelo rio, que é a palavra fluvial, né? Fluvial faz menção então que está relacionado ao rio. E marinha, ou então lacustre. A palavra lacustre, estamos falando de quê? De lagos, né? Legal. Muito bem, revisão feita sobre as unidades de relevo. Vamos falar do clima. O Brasil tem o clima equatorial, um tanto de desdobramento de clima tropical, né? Aqui. E o clima subtropical. Vamos ver então a diferenciação de cada um desses com o mapa? Olha só que legal. Aqui a gente tem a linha do Equador, que vai demarcar o clima equatorial, que ele é muito chuvoso, é uma das zonas mais chuvosas do nosso planeta e além de ser uma das áreas do planeta que são irradiadas o ano inteiro. Então as médias térmicas são sempre mais quentes, né? E com isso nós temos o clima equatorial destacado de verde nesse mapa aqui, certo? E aí, quando a gente fala de clima tropical, é porque a gente vê a influência já de uma distância com relação à linha do Equador, próximo de algum dos trópicos, seja o nosso trópico de Capricórnio, que a gente vê aqui destacado, ou seja, o trópico de Câncer, que fica no hemisfério norte. Com isso, já que nós temos o clima tropical em maior parte, a gente especifica mais no Brasil quais tipos de climas tropicais. Quando tem a ação do Oceano Atlântico gerando mais maritimidade ao clima, é o tropical atlântico. Quando a gente tem um clima que ele é tropical, mas ele tem períodos secos mais prolongados, é o clima tropical semiárido. Não é desértico, a gente não tem deserto no Brasil. E se a gente vê a influência das altitudes, como nós vemos em Minas Gerais, algumas partes das regiões de São Paulo, as áreas serranas do Rio de Janeiro, nós temos então o clima tropical de altitude, né? E o clima subtropical quer dizer que está mais distante da linha do Equador, está aproximando dos polos, então o clima subtropical. E uma coisa importante, quando a gente fala de clima tropical, nós temos duas estações bem definidas. Um verão quente e chuvoso, né? E um inverno seco. E isso vai se refletir também na vegetação que nós vamos falar. Toda vez que a gente tiver clima tropical, existe essa variação das estações. Já o clima subtropical, ele tem chuvas bem distribuídas e as médias térmicas são mais baixas em relação ao clima tropical e equatorial. Fácil, né? Tá fazendo as suas anotações? Pois é, o caderno de geografia tem que estar cheio de anotação, hein? E aqui a gente identifica, né? Destacamos o trópico de Câncer, assim como nós destacamos o trópico de Capricórnio. Aproveitando que você está com seu caderno aberto, vamos fazer essa atividade.
conhecendo os aspectos gerais das paisagens, climas, relevo e vegetação, indique os domínios morfoclimáticos que abrangem Minas Gerais. Então, conhecendo o nosso estado, o relevo, a vegetação, o clima e as paisagens, quais domínios a gente pode identificar? Quando a gente vai para o mapa, olha só, a gente vê então essa região de Minas Gerais. Eu vou fazer só um círculo, porque eu não vou arriscar em desenhar Minas Gerais. Essa região, tira o litoral, né? Essa região aqui, nós temos então, identificamos cerrado, né? Nós identificamos domínios de faixas de transição e mares de morros. Esse mapa, ele está em escala nacional, então ele não destaca tanto as caatingas. Mas quando a gente dá o zoom nesse mapa e quer ver mais detalhamento, nós também temos domínio de transição e presença de mais espécies das caatingas, né? Quando nós mencionamos mares de morros, nós veremos que estamos falando de Mata Atlântica associada ao seu relevo. Isso foi critério do Aziz Nassib Absaber. Que trava-língua o nome dele, né? E olha que ele é brasileiro. Para começar, dentre as 7 unidades de relevo, vou destacar então as faixas de transição. Quando falam, por exemplo, o adolescente está numa fase de transição no seu comportamento. Por quê? Quer dizer que ele tem características infantis, mas ao mesmo tempo ele já quer amadurecer em direção a uma vida adulta. Então essa transição. Vamos pensar agora uma transição de mares de morros para o cerrado? O que acontece no meio dessa história? Podem ter espécies tanto de cerrado quanto de Mata Atlântica, assim como espécies próprias. Vamos pegar uma palavra nova, um conceito novo aqui, que é o endemismo. Trata-se de faixa de mudança em que há características de mais de um domínio, além de apresentar endemismos, que são espécies exclusivas daquele bioma. Sabe quando a gente vê que se a gente pega, por exemplo, uma planta e ela não se adapta em nenhum outro lugar com relação de onde ela foi retirada? Isso é um endemismo. Ela precisa daquelas condições de altitude, aquelas condições de presença ou ausência de umidade, proximidade de rio, entre outras questões. Então, vamos pegar uma faixa de mudança que a gente até dá o nome de um bioma que está no domínio das faixas de transição. Pantanal, né? Super famoso Pantanal, que é a transição tanto do domínio da Amazônia e Cerrado. E o seu relevo faz com que ele seja muito específico. A Mata dos Cocais vai estar na transição de 3, Amazônia, Caatinga e Cerrado. Olha só que interessante. E é aqui que a gente vai ver endemismo. E olha só o domínio amazônico, que além de ser um domínio morfoclimático, também é o nome de um bioma, né? E quando a gente pode ver, fica localizado em qual região do Brasil? A região norte. As características de maneira geral: a vegetação, floresta amazônica; o clima, equatorial, quente e úmido, né? Que já falamos que é uma chuva contínua o ano todo. E a oscilação da estação mais quente, né? Que a gente fala variação da estação mais quente à estação mais fria, é menos de 2 a 3 graus de diferença às médias térmicas. Então, realmente, o clima equatorial é muito constante e chuvas muito presentes. O relevo, planícies e depressões com planaltos residuais, ou seja, existem pontos com grandes altitudes que são rochas resistentes que não foram totalmente erodidas, mas principalmente as planícies e depressões. Além disso, né, não tem como a gente falar de domínio amazônico sem mencionar a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, que possui, que é uma das maiores bacias hidrográficas do mundo em extensão e volume de água. E possui um solo ácido, raso e pouco fértil. Engraçado, né? A gente olha para a árvore da floresta amazônica e pensa que é um lugar muito rico, mas esse solo, em nível de agricultura, ele só é rico por causa da presença da serrapilheira, que é a matéria orgânica. Suas condições climáticas
Ele é quente e úmido, proporciona proliferação de enorme biodiversidade. E aqui essa fotografia, eu gosto muito dela, até repito e digo, essa fotografia mostra a ligação direta da floresta amazônica com o rio, que a gente vê refletida nessa fotografia de uma maneira bem poética, né? E como vocês podem ver, a bacia amazônica ela é específica até na sua origem. Quando a gente vê as nascentes, elas começam lá na Cordilheira dos Andes. Então, a bacia amazônica é abastecida pelo degelo das montanhas dos Andes, além das chuvas das correntes úmidas do Oceano Atlântico. Seu professor de geografia pode até trazer para você o conceito dos rios voadores. A umidade do clima equatorial, dos ventos alísios, trazem grande umidade e que é retroalimentada pela evapotranspiração da floresta. E essa chuva, ela vai contribuir para a chuva de todo o resto do nosso território, porque a parede, né, do relevo da Cordilheira dos Andes impede que essas nuvens dispersem para outra direção, elas vão de volta para a porção leste do nosso país. O famoso encontro das águas que vemos nessa fotografia, por diferentes salinidade, velocidade, pH e a presença de matéria orgânica e sais. Rios sinuosos, que o relevo não direciona tanto. Temos o domínio das caatingas, que o clima é tropical semiárido, com o relevo de depressões interplanáuticas e chapadas, e os solos, eles são rasos, pedregosos e argilosos. Mas esse solo argiloso, ele é vantagem para a agricultura, pois ele é muito rico em sais. E com isso, a fertilidade dele é muito boa com a irrigação adequada. E possui rios intermitentes, já que ele tem estiagens. O que quer dizer estiagem? A mesma coisa que secas, tá? Quando o clima é árido, ele tem estiagens, as estações secas. E aqui a gente vê uma ilustração mostrando a influência da seca e a adaptação dessa vegetação na caatinga. Fotografia local para nós vermos a diversidade, é muito biodiversa a nossa caatinga. O umbuzeiro, né? Temos o cerrado, que nós vimos na aula de biomas também, e que a vegetação do cerrado tem troncos retorcidos, raízes profundas, folhas e casca grossa. O clima tropical típico, né, que é bem exatamente estações secas e úmidas, e o verão é associado a essas chuvas e o inverno associado à seca. Os planaltos com serras e chapadas e depressões, e o solo profundo e ácido, muito antigo, né? Então, com isso, as raízes elas conseguem ir muito fundo. Nesta fotografia da Chapada dos Guimarães, nós vemos a depressão e os planaltos ao fundo, né? Que são essas chapadas. Os troncos retorcidos, que nós podemos ver nessa imagem também, olha só, essa árvore com o tronco todo torto. É natural essa posição da árvore, né? Pela presença do alumínio, que faz com que os troncos sejam muito modificados. Temos o domínio dos mares de morros, que o clima é tropical de altitude, tropical atlântico, planaltos e serras de formas suaves, e apresenta uma grande biodiversidade devido ao clima tropical e proximidade com o Oceano Atlântico. O termo mares de morros é como a gente pode ver, os topos, eles são suaves, são grandes elevações e que continuamente é uma superfície muito ondulada. E nesse vídeo, como vocês podem ver, aqui nós temos uma mata atlântica tão densa quanto uma floresta amazônica, que é uma umidade contribuída pelas chuvas e principalmente pela umidade do Oceano Atlântico. O domínio das araucárias, que são presentes nas terras altas do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, até sul de Minas, né? Você vai para Campos do Jordão, você vê araucárias, que também podem ser chamadas matas de pinhais. O clima é subtropical úmido, com temperaturas amenas e chuvas bem distribuídas. O relevo de planaltos, como a Serra do Mar, a Serra Geral.
Além disso, o seu solo é de terra roxa, é um solo muito fértil, muito visado pela agricultura. E é uma região úmida, então para a agricultura é muito favorável. Os ambientes de grandes altitudes são expostos ao vento e baixas temperaturas, e com isso possuem folhas adaptadas em formas de agulhas. E aqui nós temos o exemplo então dos pinheiros das araucárias. E esse é o domínio das pradarias que só tem no Rio Grande do Sul aqui no Brasil, mas que tem no Uruguai e na Argentina também. Pode ser chamado como pampas, campos sulinos. O clima é subtropical, com as mesmas características que nós vimos nas araucárias, com solo de terra roxa. E olha que interessante, são gramíneas, rasteiras, quase não tem árvore, e tem uma diversidade enorme de pássaros que migram para lá. Essa foi a nossa aula. Essas são as nossas referências. E eu aguardo as suas perguntas no Tira Dúvidas. Daqui a pouquinho, fica de olho no relógio, na nossa programação, que vai valer a pena a sua participação. Muito obrigada, tchauzinho!